Olá, você que está aqui acompanhando o nosso canal, sempre dando dicas de saúde. Hoje quero conversar com você sobre como a questão de respiração bucal ela interfere no desempenho escolar do seu filho. Isso é uma questão assim muito integrativa, muito falada, né? Porque vai de diversas questões, desde a qualidade do sono à questão de comportamento na escola. Então vamos começar. A gente já falou em outros vídeos que uma criança, né, uma pessoa que dorme de boca aberta, ela não tem uma boa qualidade do sono. Então, por que ela não tem uma boa qualidade do sono? Porque ela, quando está respirando pela boca, ela tem um acúmulo maior de saliva na boca. Mesmo que à noite a gente produza pouca saliva, a gente tem essa produção de saliva, tem a necessidade de engolir. Como está ficando com a boca aberta, a saliva acumula, a língua flácida, né, e abaixada para o ar passar pela boca, tem essa dificuldade de deglutição. Esse acúmulo de saliva na boca, às vezes, ele vai fazer uma interrupção na respiração. E a própria língua flácida também, às vezes, interrompe essa respiração. Com isso, a criança tem a necessidade de fechar a boca para engolir, né, a saliva, para desentupir, para desengasgar. Quando ela tem se despertar assim noturno para voltar a engolir, ela interrompe o sono profundo. Porque no sono profundo a gente tem uma boa produção de hormônios. No sono profundo a gente produz bastante GH. Então esse GH tá lá em cima, o cortisol tá lá embaixo, a adrenalina lá embaixo, hormônios que são produzidos no sono profundo sendo produzidos, hormônios como leptina, a grelina. Então várias coisas estão acontecendo à noite, e à noite, nesse sono profundo, existe a sedimentação de memórias. Sedimentação de memórias está intimamente ligada ao aprendizado. Porque quando você dorme um sono profundo e restaurador, você sedimenta o conhecimento que foi adquirido no dia anterior para estar fixando aquilo na mente, para esse conhecimento realmente ser adquirido. Então, essa é a primeira questão. Ainda falando sobre a qualidade do sono, com esses despertares noturnos, a criança não tem uma grande profundidade de sono durante a noite. Se ela não tem uma grande profundidade de sono, além de ter atrapalhado a produção hormonal, várias questões metabólicas que a gente já conversou, ela não tem um bom descanso. Ela não descansa plenamente. Quem não descansa plenamente vai ter sono de dia. Então, isso é óbvio. É claro como, transparente como a água. Eu falo assim, uma criança que é agitada durante o dia porque ela tem que ficar em movimento, porque se ela ficar parada, ela sente sono, ela dificilmente vai ter um bom comportamento na escola, concorda? Se ela não consegue ficar sem falar, sem se mexer, sem ficar interagindo com alguma coisa, tem síndrome das pernas inquietas. O que é isso? É porque não consegue ficar parada mesmo. Então você tem que ficar parada na escola, tem que estar mexendo, sacudindo a perna, mexendo o braço, alguma coisa para se manter em movimento e desperta. Porque ela tem uma qualidade de sono horrível e ela está cansada. Então, se ela está cansada, como que ela vai ficar prestando atenção parada ouvindo um professor? Ela tem muita dificuldade disso. Além da dificuldade de ficar fisicamente parada, ela tem dificuldade de concentrar a atenção em uma coisa só, porque tem que ficar viajando assim em várias questões para se manter desperto, se manter acordado. Então, é uma questão assim muito, muito importante, porque a gente às vezes não entende o quanto que esse hábito de respirar pela boca, de dormir de boquinha aberta, interfere na saúde da criança. Interfere muito. Outra questão é, se ela não dormiu bem, não tem boa sedimentação de memórias, ela vai ter um bom desempenho escolar, gente? Não.
Porque ela não consegue ficar muito parada, ela não tem uma boa concentração, ela tem lapsos de memória. A falta de sono de qualidade causa lapsos de memória. E isso não é só em criança, é em adulto também, entende? Então, pessoa que esquece toda hora, fala que fica aquela memória de Dory procurando Nemo, você fala, daqui a pouco esqueceu. Você fala em casa com seu filho, faz uma coisa, daqui a pouco cobra, esqueceu. Fala de novo, esqueceu. Essa falta de foco, essa falta de concentração, lapsos de memória, está intimamente ligada ao cansaço cerebral pela falta de sono. No sono profundo, além de descansar nosso corpo, melhorar toda a nosso metabolismo, está todo focado na restauração cerebral, um grande fluxo de sangue no cérebro para ter uma proteção neurológica e sedimentação de memórias e sonhos e uma série de coisas que vão estar acontecendo no cérebro no sono profundo. Quando você tem esse sono cheio de interrupções, porque acordou várias vezes, tem aquele sono agitado, porque está toda hora engasgando, parando de respirar, fazendo pequenas apneias. Tem crianças que vão apresentar o bruxismo muito acentuado, que está ligado a essa questão da respiração, porque às vezes ela oscila entre ficar de boca aberta e apertar e fazer o bruxismo. De boca aberta, aí quando ela tem esse alerta do corpo, é um alerta, é uma descarga de adrenalina que vai fazer ela se mexer e voltar a respirar. Só que essa descarga de adrenalina, pensa na hora que você está dormindo, que era para você estar descansando, o alarme do seu corpo está tocando toda hora. Toda hora toca um alarme, toda hora toca um alarme para você voltar a respirar. A criança se mexe na cama, vira para um lado, vira para o outro, às vezes acorda de ponta cabeça do lado que foi dormir, porque tem essa agitação. E ela não gosta de dormir. Por que ela não gosta de dormir? Porque ela sabe que ela não descansa. O sono é difícil, é difícil. Gente, eu tenho uma paciente que fez o tratamento miofuncional aqui comigo, e ela tinha mais de 57 anos. Ela tinha medo de dormir. Medo de dormir. Você sabe o que é ter medo de dormir? Porque ela tinha sufocamentos, engasgava dormindo e parecia que ia morrer. E ela sentia isso e ela despertava às vezes acordando, parecendo que estava sufocando. Então a pessoa, ela dormia muitas vezes sentada, porque deitada ela sempre tinha esses engasgamentos e sentia como se fosse parar de respirar totalmente. Então, na idade adulta, esses problemas, eles às vezes são muito mais intensos porque não foi tratado nessa fase da infância. Na infância, os tratamentos para corrigir postura de língua, respiração com o tratamento miofuncional dão um resultado muito mais rápido do que no adulto. Então, assim, a gente faz tratamento para criança e para adulto? Faz. Agora, a diferença é gritante como as crianças têm resposta muito mais rápida. Então, assim, a gente tem a questão de, continuando falando sobre o desempenho escolar, essa agitação, sono na aula, lapsos de memória, cansaço extremo. E esse cansaço se reverte em, às vezes, ou dormir na sala de aula, ou agitada ao extremo para conseguir se manter desperta. Então, tem várias questões. E quando vão chegando na fase dos 9 anos de idade, mais ou menos, acontecem outras questões que estão muito ligadas Então, por volta dos 9 anos de idade, acontecem muitas questões que estão muito ligadas também à questão da aparência. Por quê? Uma criança que tem a respiração bucal, a gente já conversou também em outros vídeos, ela vai ter um déficit de crescimento da maxila,
não vai estimular o crescimento da maxila corretamente e aí vai ter muitos dentes tortos quando estão trocando os dentes e faltando espaço para os caninos, aqueles caninos meio para fora, um desalinhamento dentário muito grande que poderia ser evitado se tratado mais cedo. O tratamento miofuncional a gente consegue fazer a partir dos 4 anos de idade e quanto mais cedo, mais efetivo, mais rápido é o efeito na criança, porque quando você corrige o hábito de postura de língua antes do pico de crescimento da face, você dá um resultado muito mais efetivo, muito mais rápido para a pessoa, para a criança, para evitar tratamentos ortodônticos depois na adolescência tão invasivos. O tratamento miofuncional não necessariamente vai evitar o tratamento ortodôntico, mas ele vai minimizar o tratamento ortodôntico a um tratamento menos invasivo e mais rápido, com menos complexidade, porque estimular o crescimento ósseo numa criança que ainda não passou pelo pico de crescimento da face, que é de 7 a 9 anos de idade, onde tem esse osso muito mais maleável, é muito, muito, muito mais fácil e muito mais rápido esse processo. Então, com o tratamento miofuncional, que trabalha força, postura nessa língua, a gente consegue melhorar respiração, qualidade do sono e muito mais além disso, né, que a gente já conversou nesse vídeo, é o desempenho escolar, que é muito afetado por essa qualidade ruim de respiração e qualidade ruim do sono. Se você gostou desse conteúdo, conhece alguém que está precisando desse tratamento, esse tratamento a gente consegue fazer de forma online e não só aqui no Brasil, mas para qualquer lugar do mundo. E só entrar em contato com a gente, né, no link do vídeo tem um WhatsApp para você entrar em contato e conversar mais sobre esse tratamento, tá bom?